Por que cremos até hoje no nascimento virginal de Jesus? Sejam todos bem-vindos ao Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em teologia, e este é o episódio 1 da série O Espírito Santo no Evangelho segundo Mateus. Nesse episódio, convido você a refletir comigo sobre a primeira referência de Mateus em relação ao Espírito Santo em seu texto, e essa referência é muito especial. Logo de entrada, é uma referência fundamental para o conjunto das tradições cristãs. Não quero aqui me referir apenas às tradições ocidentais ou orientais, mas os cristianismos como um todo partilham de uma determinada visão sobre o nascimento de Jesus e muito inspirada aqui nos evangelhos, as narrativas do nascimento e da infância, em Mateus e também em Lucas. Aqui eu vou tratar apenas do texto de Mateus. Mateus capítulo 1, em especial do versículo 18 até o versículo 20, considerando o contexto geral dessa narrativa. Vale ressaltar aqui a grande relevância desse texto de Mateus para a fé cristã como um todo, porque afinal de contas, todo cristão que professa Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, professa também que ele nasceu do Espírito Santo. Ele foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero fazer aqui algumas indicações de textos, de livros. Inclusive, se você conhece obras importantes, obras acadêmicas, textos e comentários sobre Mateus, fica o convite para que você deixe aí nos comentários alguns textos, algumas obras que você considera importante, que você já tem estudado, já tenha lido e queira compartilhar a indicação sobre Mateus, textos que você leu e que você acha interessante sobre o livro de Mateus. Deixe aí nos comentários, indique, compartilhe, porque o saber não é para ficar aprisionado só com uma pessoa, só dentro da gente, apenas com os nossos pares, mas compartilhe. A rede social, inclusive aqui no YouTube, é para isso, para nós compartilharmos conhecimento, para nós partilharmos de sabedorias e de reflexões que tenham base, claro, em estudo, em pesquisa, em leituras, que sejam importantes para que outras pessoas também possam ter acesso. Sejam muito bem-vindos aqui e também seus comentários são bem-vindos para indicações de obras. Eu vou indicar algumas, eu não tenho aqui tempo e nem espaço para indicar muitas obras ou tudo que já lemos em relação a Mateus, mas vou indicar algumas obras mais introdutórias, tendo em vista que o nosso público é heterogêneo. Há pessoas com doutorado que acessam este canal, como também há pessoas que ainda não cursaram teologia, ou pensam em estudar teologia, ou estão no início da caminhada teológica. Então, como o público aqui é heterogêneo, vale a pena trazer referências, tanto aquelas mais básicas, como algumas referências mais avançadas. Eu já indiquei na série de Marcos, nos episódios sobre Marcos, eu já indiquei o livro do Benito Marcontini. Indico novamente, tenho utilizado para tratar de Mateus, de Marcos e futuramente em Lucas também indicarei este texto. É um texto fundamental, é um texto básico para entender os evangelhos sinóticos à luz da formação, da redação, da teologia. É um texto muito bem indicado, porque ele é claro, é didático, ele vai passo a passo, ele não é pesado na sua linguagem, não é uma linguagem extremamente pesada do ponto de vista acadêmico, não vai te assustar. É um comentário muito importante, muito bacana, aqui da coleção Bíblia e História da editora Paulinas. Um excelente texto. Um outro texto um pouco mais avançado para você que já tem o início de uma caminhada na teologia, ou está começando, já estuda teologia. Esse texto aqui é muito bom. A Origem da Bíblia, um guia para os perplexos, do Lee Martin MacDonald, autor que trabalha no Canadá, nos Estados Unidos, na América do Norte. É um texto muito bem fundamentado sobre o cânon bíblico. Você sabe o que é cânon bíblico? Se não sabe, deixa aí no comentário que eu respondo para você. O que é
cânon bíblico, ou seja, fala a respeito dos livros reconhecidos como inspirados, que compõem a sequência dos 66 livros para nós protestantes e os 73 livros na perspectiva católica romana. Este texto aqui é muito bom, é muito interessante para você que já está iniciando na teologia. E um outro texto que indico para aqueles que já estão mais avançados no seu estudo teológico, já estão aí no final de uma graduação ou já são graduados em teologia, podem acessar a introdução ao Novo Testamento do Helmut Koster, autor alemão, que trabalha muito bem em 2 volumes, essa introdução geral ao Novo Testamento, pela editora Paulus. O livro anterior também é pela Paulus. Esses 2 volumes compõem aqui essa introdução. O volume 1 é mais história e o volume 2 é literatura do Novo Testamento. Um texto muito bem indicado, principalmente para você que já está mais avançado nos seus estudos teológicos, já está numa pós-graduação ou terminando a sua graduação. Eu ainda tenho uma última indicação, mas vou deixar para o final do vídeo. Essa última indicação é específica sobre o nascimento de Jesus. Pois bem, falando sobre Mateus, lembramos que esse texto é considerado não mais o mais antigo. É considerado agora um texto escrito por um autor ligado ao círculo dos 12 discípulos, cujo nome já reconhecemos como Mateus ou Levi. Assim como João, ele andou com Jesus e teria sido, segundo alguns padres antigos da igreja, uma testemunha muito próxima dos fatos e que trouxe esses relatos de uma forma muito mais completa do que Marcos. Marcos, provavelmente, o mais antigo, como já vimos, e que traz um relato talvez dentro de uma perspectiva mais agitada, mais turbulenta e, portanto, mais rápida, mais breve no seu relato sobre Jesus. Mateus está em outro tempo, já está numa outra década, mais à frente no tempo, então ele está mais afastado dos fatos, da ocasião histórica em si, e ele tem mais calma, ou seja, não está numa turbulência ali no meio da destruição do templo de Jerusalém, das turbulências e nas tensões políticas entre judeus e romanos. Mateus está em um período um pouco depois. Então o seu texto, ele passou por um período maior de reflexão e, portanto, o seu texto ele é mais robusto. Muito embora os padres antigos, como vimos no episódio introdutório, os padres antigos acreditavam de fato que Mateus era o mais antigo. E também por sua grande quantidade de referências ao Antigo Testamento. É de fato, dos 4 evangelhos, o que mais menciona diretamente o Antigo Testamento. São dezenas de referências ao Antigo Testamento, à Bíblia hebraica, aos profetas, à Torá. Tanto é que Jesus em Mateus, ou o Jesus de Mateus, é uma espécie de novo Moisés, é o profeta da nova aliança e também o Messias profetizado pelos antigos homens porta-vozes, os profetas da antiga aliança. Bem, quero começar aqui a refletir sobre essa narrativa de Mateus, a narrativa do nascimento de Jesus, afirmando que Mateus tem 2 introduções, 2 textos introdutórios. O primeiro é a genealogia. O que é a genealogia? É o livro das gerações. É o relato ou discurso das gerações. Mateus traz 42 gerações num recorte que começa em Abraão e termina em Jesus, em Cristo. E ele faz esse recorte em 3 momentos, 3 intervalos. O primeiro intervalo vai de Abraão até Davi, 14 gerações. O segundo intervalo vai de Davi até o exílio ou cativeiro babilônico de Judá. Aí também temos 14 gerações, segundo Mateus. E do exílio até Cristo temos mais 14 gerações, 14 nomes citados. É claro que essa genealogia não é exata, porque a intenção não é trazer exatidão ou todos os nomes de todas as pessoas que viveram nesses períodos,
Mateus não tem a intenção historiográfica, como também a genealogia de Lucas, com suas 77 gerações ou menções a nomes de pessoas que retrocedem de Jesus até Adão, o primeiro ser humano, de acordo com Gênesis. Essa genealogia, tanto de Mateus como de Lucas, elas são teológicas, elas têm uma intenção teológica. A intenção não é historiográfica, não é arqueológica, não é uma intenção como o IBGE aqui no Brasil, de trazer dados estatísticos com máxima exatidão. Eles não têm essa pretensão. A pretensão deles é trazer alguma questão teológica na sua apresentação sobre Jesus. Mateus, é claro, ele vai ligar a pessoa de Jesus e a família dele através da sua linhagem paterna, José. Jesus vai estar ligado a Abraão, ou seja, é um legítimo judeu, e está ligado também a Davi, porque o Messias deveria ser considerado filho de Davi. O exílio babilônico também é uma passagem importante que perpassa a trajetória histórica do povo de Judá. O remanescente judeu, a palavra judeu vem justamente do remanescente da tribo de Judá, que subsiste após o exílio ou os exílios que foram atravessados tanto no século VII como também no século VI antes da era cristã. Então estas 42 gerações ou 3 ciclos de 14 gerações, múltiplo de 7, Mateus quer trazer uma questão mais messiânica, trabalhar o messianismo, a judaicidade ou judeidade de Jesus. Ele não quer trazer um jornalismo sobre esse tema. Mesmo porque, se formos levar essa genealogia ao pé da letra, vamos encontrar várias lacunas, como também na genealogia de Lucas. Então, nós não vamos encontrar aqui uma perspectiva jornalística, e sim uma perspectiva teológica. Essa é a primeira introdução. Mateus liga teologicamente Jesus à linhagem de Abraão, de Davi e do remanescente que sai do exílio babilônico ali no século VI a.C. Outra introdução é o relato do nascimento de Jesus. Mateus quer começar do início, quer começar do começo. Ele não quer começar igual Marcos, que já entra numa perspectiva de um Jesus adulto, em que nada se sabe da vida pregressa antes ali de 30 anos de idade. Marcos ignora esta época da vida de Jesus, ou seja, a maior parte da sua vida terrena, Marcos simplesmente ignora. Ele só se interessa pelos momentos finais, meses ou anos em que Jesus realizou o seu ministério na terra. Mateus, ele desloca essa narrativa para os primeiros anos da vida de Jesus na terra, situando-o no contexto familiar, onde tem um casal, José e Maria. E aí começa a narrativa de Mateus. Mateus afirma o seguinte, no início dessa narrativa, capítulo 1, versículo 18. Tradução aqui da Bíblia do Peregrino. O nascimento de Jesus, o Messias, aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida a José, e antes do matrimônio engravidou por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era justo, honrado e não queria difamá-la, decidiu repudiá-la de forma privada. Já o tinha decidido, quando um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Aqui nós temos as duas primeiras ocorrências do termo Espírito Santo em Mateus, no versículo 18 e também no versículo 20. Seguindo a leitura, dará à luz um filho a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê, a virgem está grávida, dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, vou parar por aqui. Esse texto que traz já alguns elementos fundamentais, por exemplo, o protagonismo de José, esposo prometido a Maria, uma
pequena jovem, por volta dos seus 12 anos, porque era mais ou menos nessa faixa de idade que as meninas se casavam naquela cultura judaica. Então, por volta de seus 12 anos de idade, prometida, se preparando para casar com este homem que Mateus faz questão de dizer que era um homem justo, era um homem honrado, era um homem que praticava o bem, era um homem que tinha verdade e sinceridade na sua vida concreta. Então, era um casamento que tinha tudo para acontecer como qualquer outro naquela circunstância. Porém, descobriu-se que Maria estava grávida. E José, que é o protagonista da história, note que há uma diferença entre o relato de Mateus e o relato de Lucas, para você que já leu, que já estudou essas passagens, sabe muito bem que Lucas coloca o protagonismo em Maria. Ela que se coloca diante de Deus, ela que recebe o anúncio, ela que responde a esse anúncio. Já aqui em Mateus, é José o protagonista. José é aquele ao qual Deus fala, é aquele que precisa dessa intervenção para acalmar o coração, é ele que é chamado de justo aqui na história. Então, é um tema um tanto polêmico, porque José tinha todo o direito, perante a lei judaica, tinha todo o direito de repudiar Maria. Ele podia fazer isso de duas formas. A primeira forma era publicamente. E se ele fizesse isso publicamente, ela corria o risco de ser morta. Ela e a criança apedrejadas. Agora, o José, como era um homem justo, não queria difamar a sua noiva prometida, ele resolve repudiá-la de forma privada, através de um processo sigiloso, de modo que não viesse expor. É apenas uma carta de repúdio e fica elas por elas. Só que o anjo do Senhor intervém nessa história e revela a José que ela está grávida do Espírito Santo. Como pode uma coisa dessa? O Espírito Santo não tem carne, não tem corpo. Como ele poderia engravidar alguém? Segundo a Escritura, a expectativa do Messias jamais poderia estar enquadrada desta forma. Nem mesmo no texto de Isaías, que foi citado aqui, Isaías 7,14, que fala que a virgem conceberá, vou falar sobre isso já já, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Não se trata aqui do Espírito Santo, em nenhum momento ele é citado, nem nos profetas antigos, nas antigas profecias sobre a vinda do Messias. Também da literatura apócrifa não fala nada sobre o Espírito Santo agindo dessa forma, de modo a engravidar uma pessoa, uma moça. Então, é um episódio um tanto novo, um tanto curioso, para utilizar aqui a expressão de alguns historiadores. A literatura apócrifa traz episódios, inclusive a Bíblia hebraica, traz alguns episódios em que as mulheres recebem visitas dos anjos de Deus, no sentido de anunciar a promessa de um filho quando ela tem dificuldade para engravidar. Uma mulher que já estava casada, isto é, casada há um certo tempo, e que tinha dificuldade de engravidar, ou era estéril. É o caso de Sara, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, mas temos também relatos envolvendo Rebeca, nós temos o livro dos Jubileus, livros apócrifos judaicos, não apenas o Gênesis que nós conhecemos, como também o livro dos Jubileus, o livro do Testamento dos Patriarcas, a vida de Adão e Eva. Tem uma passagem desse livro apócrifo em que Eva recebe a visita de um anjo do Senhor, um anjo de Deus, que instrui Eva em relação ao seu novo filho, quando ela perde Abel, Caim matou Abel e ficou foragido, e aí Eva vai conceber um outro menino chamado Sete. Esse menino, o terceiro filho de Adão e Eva, chamado Sete, ele será instruído e Eva terá a responsabilidade de instruir esse menino. Isso de acordo não com a Bíblia, isso é literatura apócrifa, mas há precedentes, há antecedentes literários na história judaica, inclusive na história recente em relação ao cristianismo, de mulheres que foram visitadas pelo anjo do Senhor e que anunciou o nascimento de um filho. Ou homens, os maridos também, que receberam esses anúncios. É importante ressaltar aqui que no caso de Jesus,
temos uma situação única, em que vem o Espírito Santo diretamente sobre Maria, sem qualquer interferência humana, e eles nem eram casados ainda. Então essa é uma referência única, ímpar, que não tem precedentes, que não tem antecedentes na história literária, nem bíblica e nem na história literária apócrifa. Vale lembrar também que as condições de José e Maria, embora fossem favoráveis, agora entram num clima muito tenso. E Mateus tem que justificar essa situação não só por obra do Espírito Santo, mas também como cumprimento de uma profecia. O que chama a nossa atenção, e principalmente dos historiadores e teólogos mais críticos, é o fato de que Mateus não utilizou o texto hebraico de Isaías. Ele não traduz Isaías a partir do hebraico. Quando ele menciona o que o profeta tinha anunciado, versículo 23, veja que a virgem está grávida, conceberá, dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Mateus transcreve o texto de Isaías, ele o faz a partir da tradução grega, da Septuaginta. Ele não faz a partir do hebraico, porque lá no hebraico, a palavra, o termo para a mulher que vai conceber é jovem mulher, a tradução do termo almar em hebraico. Quando vamos para a tradução grega, por algum motivo, a Septuaginta muda o sentido da expressão. Até hoje nós não sabemos por que ou qual motivo os tradutores utilizaram o termo mais direcionado para a palavra virgem, para a expressão, para o sentido da virgindade, que seria o termo grego pártenos. E pártenos, alguns pronunciam partenos, pártenos é virgem, como também pode representar a jovem mulher. No entanto, Mateus utiliza justamente o termo lá de Isaías na versão grega, pártenos, virgem, porque há uma diferença semântica entre jovem mulher, no original hebraico, almar, não necessariamente virgem, e pártenos, que geralmente, na maioria das ocasiões, poderia representar, sim, uma moça virgem que não conheceu homem na vida. Então, para representar essa situação com clareza, Mateus escreve e transcreve a palavra grega pártenos, citando diretamente Isaías 7,14 na versão grega, na versão da Septuaginta. Note muito bem que isto faz lembrar alguns comentários que afirmam que Mateus provavelmente não tinha um público exclusivamente judaico e que havia certamente uma forte presença de público não judeu entre os primeiros leitores desse livro. Tanto é que Mateus tem que explicar o significado da expressão lá de Isaías, Emanuel. Ele explica que significa Deus conosco. Ora, um judeu da diáspora não precisava dessa explicação. Convenhamos, mas Mateus faz questão de transcrever dessa forma. Outro sinal aqui da condição grega do Evangelho de Mateus é que justamente esse texto ele é escrito em meio a um contexto de influência judaica muito forte na Palestina, em outros lugares também, dos ebionitas, que eram grupos de judeus que negavam a natureza divina de Jesus. Para esses grupos de judeus, Jesus era um mero ser humano eleito a uma condição especial de profeta sob o título de Filho de Deus. Mas eles negavam a divindade de Jesus. E um outro ponto importante é considerar aqui a condição heterogênea das comunidades. Não havia comunidades historicamente apenas de judeus ou apenas de gentios, dependendo da localidade. As comunidades cristãs eram mistas, o que favorece aqui uma expressão de longo alcance, de maior alcance de Mateus para o máximo de ouvintes ou leitores. Vale ressaltar, para concluirmos, que o papel do Espírito aqui é, de fato, trazer um milagre. Não há explicações historiográficas que deem conta dessa passagem, porque ela é sem precedentes na literatura bíblica e também na literatura apócrifa. Esta é uma passagem única e, por sua vez,
traz uma originalidade e uma pneumatologia únicas da história. Justamente porque o Filho de Deus, o Messias, esta parte os profetas não revelaram, o Messias deveria nascer dessa forma, de um momento em que o Espírito agiu de maneira sobrenatural, de uma forma que extrapola os limites da compreensão humana. A igreja crê, como consequência, que Cristo, de acordo com o terceiro artigo do Credo Apostólico, Cristo, Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Jesus foi concebido da Virgem Maria, Jesus foi concebido através de uma experiência miraculosa, sem a intervenção biológica, natural, envolvendo a fecundação humana, no caso, a fecundação por parte de um homem. Não houve esta experiência concreta. Houve sim um milagre, um elemento sobrenatural que os historiadores tentam dar conta. Eu acho, na minha opinião, que a maior e melhor tentativa de se explicar esse texto do ponto de vista científico, historiográfico, que eu já li até hoje, se você conhece outras literaturas sobre esse tema, indique aqui nos comentários, por favor, é o livro do Geza Vermes. Geza Vermes, um autor, um historiador já falecido, de origem húngara, um dos maiores historiadores, para mim, sem sombra de dúvida, um dos maiores historiadores dentro do tema do cristianismo antigo e do Jesus histórico. Esse livro chamado Natividade é um livro, uma perspectiva historiográfica, uma perspectiva arqueológica sobre os relatos do nascimento de Jesus na Bíblia, em especial Mateus e Lucas. É um comentário extremamente rico. Alguns elementos deste episódio eu me inspirei nesta obra. Porém, há um limite aqui, porque o Geza Vermes, ele não escreve do ponto de vista teológico, ele escreve do ponto de vista do cientista, do historiador. Então há limites aqui de compreensão que a teologia procura superar. Mas é um livro extremamente legal, muito bom para você estudar o tema do nascimento de Jesus pelo olhar de um historiador, pelo olhar crítico. Então aqui ele vai trazer várias referências da literatura judaica, da literatura cristã das origens, da Bíblia, da exegese, dos termos gregos, dos termos hebraicos. É um livro muito bem indicado. E, claro, mediante os seus limites, ainda assim reconhecemos o seu valor. Então, a igreja continua crendo nisso. A igreja continua crendo nessa verdade de fé. Cristo nasceu da Virgem Maria. Cristo nasceu a partir de uma concepção miraculosa por obra do Espírito Santo. Agora, um outro detalhe importante. Jesus Cristo, ao ser gerado no ventre de Maria, não significa que ele é uma criatura. Não confundam as coisas, porque senão vamos cair numa antiga heresia chamada arianismo, ou o próprio ebianismo. O ebianismo e o arianismo, que eram crenças que negavam a divindade de Cristo. E hoje, nenhuma igreja, seja no Ocidente, nas tradições antigas do Ocidente ou do Oriente, negariam a divindade de Cristo. Mesmo as igrejas que foram condenadas como arianas no passado, também revisitaram suas posturas e assumiram recentemente a divindade de Cristo em seus próprios dogmas. Então, é um tema que não dá margem para heresia. O fato de Jesus Cristo ter sido gerado não significa dizer que ele foi criado, porque ele é Deus, Filho de Deus, Criador, que pré-existia antes de todos nós. Obrigado pela sua atenção, que você possa continuar aqui conosco através de comentários, dos likes, dos compartilhamentos, das inscrições. Fiquem à vontade para divulgar este canal, que este conhecimento alcance o maior número de pessoas. Obrigado pela sua atenção e no próximo episódio daremos sequência às narrativas do Evangelho segundo Mateus que fazem menção ao Espírito Santo. Até a próxima!